Já estamos de volta aqui no nosso programa. E olha, gente, esse assunto é muito interessante. É uma coisa até que as pessoas ficam meio assim de falar, mas é necessário falar, tá? E a gente trouxe esse tema que já estava prometido há um tempão, né? Com a nossa Nutri linda aqui, Fernanda Gonçalves, e a gente vai falar um pouquinho sobre saúde intestinal, tá? Fernanda, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Sempre muito bom te receber aqui, porque as pessoas gostam, comentam com a gente. Ai, foi tão legal, fiz aquilo, não fiz Eu aquilo. tenho muito retorno bom também. Muito legal, né? Bacana. O pessoal tem curtido, que bom. Prestação de serviço aí, ó, nota 10. Utilidade pública, nota 10 a gente aqui, tá aí né? pra isso. E aí, vamos falar um pouquinho dessa saúde intestinal. Quando a gente resolveu trazer esse tema aqui, foi até uma palestra que você deu na Alterdata, né? Foi. O pessoal morreu de rir, porque eu falo disso mesmo. Eu acho que não tem que ser tabu falar de intestino. E ele é a solução da maior parte dos problemas de saúde, né? Às vezes as pessoas vêm no consultório falando, eu quero emagrecer, porque hoje mesmo eu tive uma paciente com esses sintomas, e ela falou, eu quero emagrecer, mas aí quando eu parei para perguntar para ela como andava a saúde intestinal dela, assim, ela praticamente não absorvia absolutamente nada, porque era um quadro de diarreia crônica, e aí ela ainda fazia uso de medicamentos que reduzem a absorção da proteína, então praticamente o que ela absorve é carboidrato. Então, assim, para você trabalhar uma dieta, quando você faz o recordatório alimentar, você vê que é uma paciente que come pouco. E aí, o que eu faço? Eu boto ela para comer vento, fazer fotossíntese, para ela emagrecer. E aí nem entende por que não consegue emagrecer. As pessoas não entendem. Então, eu falo, a primeira coisa que eu tenho que fazer com você é cuidar do teu intestino. Só depois que o teu intestino responder, aí sim você vai conseguir perder peso, você vai ter sucesso. Mas fora isso, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí ela, pelo menos você me deu uma luz. Então, vamos lá, o que eu faço? Aí eu dei o passo a passo. E aí vamos ver como é que vai ser o retorno. Mas isso é muito comum. E aí, olha só, quando você fala, vamos falar aqui, porque geralmente as pessoas procuram nutricionista, e nutricionista serve para muitas coisas, mas geralmente acho que a maioria procura para emagrecer, né? É sempre uma procura estética, né? Ou a perda de peso ou o ganho de massa muscular. Então, no caso dessa perda de peso, eu preciso emagrecer, já fiz um monte de dieta, já tomei remédio, enfim, já fez até o que não devia, né? E não consigo emagrecer. A primeira coisa que você já foca ali, então, seria o intestino. Sempre. Qual é a primeira pergunta? É engraçado. A minha primeira pergunta é quantas vezes você vai ao banheiro? Aí, dificilmente eu tenho um paciente que fala que vai diariamente. E é o certo. O nosso intestino, ele tem que regular desde a ingestão até a eliminação nas fezes em 24 horas. Esse é o período máximo que deve surgir. Eu até falo, você quer medir? Come um pratinho de milho com beterraba. Um pratinho pequenininho de milho com beterraba. A gente vê nas fezes, né? Sim. Então, porque a película do milho a gente não consegue absorver e nem digerir. E a beterraba, ela dá um tom mais avermelhado. Sim. Então, eu falo, contabiliza. Deu 24 horas, o intestino está legal. Agora, passou de 24 horas, então o teu intestino está lento. E aí a gente tem que cuidar dele. Urgente. Porque é a causa de tudo. As pessoas ignoram muito o intestino. E no intestino, a gente tem mais bactéria do que célula no corpo inteiro. E são elas que mandam na nossa saúde. A gente não pode ignorar isso. Então, o uso de antibióticos está sendo abusivo, o uso de produto alimentício está sendo abusivo. O que é a diferença de produto alimentício para comida de verdade, né? Comida de verdade é o que a gente planta, colhe e come, e produto alimentício é o que vem embalado, né? O que tem conservante, o que tem corante. O nosso intestino, ele não foi feito para tolerar isso. E a gente faz desses produtos alimentícios a maior parte da nossa ingestão, né? E o nosso intestino não aguenta, e aí a gente vem com todos esses quadros decorrentes de uma má alimentação. Agora, no nosso organismo, o intestino serve para quê? Não é só fazer cocô. Para tudo. Ele serve para a imunidade. O intestino, ele é responsável também por
produzir serotonina, as bactérias benéficas, né? Que é o neurotransmissor do bem-estar, entendeu? Então, às vezes, o intestino ele está até muito correlacionado, tem vários estudos que falam sobre isso, até quadros de depressão. Então, se você não tem uma flora legal, a depressão pode ser a consequência. E as pessoas não fazem a ligação, é mesmo. Eu falo, nossa, se vem paciente que toma antidepressivo, a primeira coisa que eu faço é cuidar do intestino. Na verdade, eu faço já um tratamento geral de intestino, eu tenho que cuidar do intestino, né? Mas tem muita correlação com tudo. Você falou dessa questão de depressão, e aí a gente está falando aqui de prisão de ventre, de diarreia. Isso já é um sinal de que não está legal o intestino. Tem alguma coisa errada, ele está avisando que está errado. E assim, eu acho que 99% dos meus pacientes têm algum problema intestinal. E as pessoas ignoram. Elas acham, não. Eu comi alguma coisa. Não, e eventualmente ao banheiro está super normal. As pessoas ignoram diarreia crônica. Eu vou no banheiro todo dia. Vai, que legal. Então, quantas vezes ao dia? Umas 3 ou 4. Já está meio, né? A gente já acha isso um pouco estranho. Mas como é a consistência? Ela não forma um bolo fecal único. É sempre pastosinha. Aí eu falo, não, você não está absorvendo nada. E não é só isso. A diarreia, né, as fezes pastosas, elas acabam agredindo a mucosa intestinal. Então, você piora cada vez mais, num período crônico, essa situação. Então, assim, é sério. É engraçado que uma vez eu fui na veterinária, né, levar o meu cachorrinho, e ela falou assim, olha, a saúde dele é o cocôzinho. A primeira então, coisa se o cocô não estiver legal, você tem que procurar uma ajuda, porque eles são muito sensíveis. Eles vão ao banheiro todo dia e as fezes, elas são bem indicativas. E por que a gente ignora as nossas, né? Eu pergunto como é a consistência. As pessoas, não sei. Eu simplesmente dou descarga. Não olha, né? E aí, olha que bacana, porque geralmente quando a gente é mãe, a primeira coisa que a gente faz quando a criança ainda está naquela fase de você ter que limpar o bumbum é olhar. É impressionante. Você vai ser mãe, é automático. A gente olha para ver como é a consistência. Por que a gente não olha o nosso? Exato, né? Exato. Então, assim, as pessoas falam muito também. Eu falo, precisa comer comida de verdade. Mas se eu como fruta, estraga. Estraga porque você não come. Porque você prefere abrir o pacotinho no lugar de comer a fruta. Então, eu falo que no quesito intestino está completamente... Tudo está errado. Tudo. Desde a posição, a consistência das fezes, ao que a gente faz para que ele funcione. Então, assim, eu até dei um passo a passo um slide antes. Um slide antes desse? Isso. Que fala assim, o ponto 1 é justamente, o funcionamento do intestino ele deve ser de 24 horas. Pelo menos uma vez ao dia você tem que ir ao banheiro. Exatamente. A ingestão adequada de água, que deve ser de 1,5 litro a 2 litros de água. E existe um cálculo que é o peso, o teu peso vezes 35 ml, que é a tua quantidade diária de água. Que você precisa consumir, precisa consumir. A ingestão de alimento de verdade, né, versus o produto alimentício, que foi isso que eu comentei, porque o nosso intestino ele não tolera conservantes, não tolera... todos esses realçadores de sabor, porque isso acaba matando as bactérias benéficas e você fortalece as bactérias ruins, entendeu? Então, elas acabam gerando um cheiro ruim nas fezes, porque é cheiro de putrefação mesmo. Elas fermentam tanto que putrefam e o cheiro, a gente elimina um cheiro horrível. Então, as fezes, ela também não tem que ter um cheiro forte, nem tão característico, né? A ingestão adequada de fibras, principalmente prebióticas. E aí você está falando de quê? Eu estou falando... A diferença entre prebiótico e probiótico é que probiótico são as bactérias boas e prebiótico são as fibras que alimentam essas bactérias boas. Então, por exemplo, a biomassa de banana verde é um alimento super barato, né? Você faz isso, você compra banana verde, bota na panela de pressão e tem um alimento riquíssimo para o teu intestino. Então, assim, não custa nada, é muito mais barato do que um pacote de biscoito. E ela alimenta a bactéria boa do intestino.
Bacana. A posição evacuar, e aí passa só um slidezinho para a gente dar uma olhada. E esse daí é um slide muito legal, porque é o seguinte, a gente tem o hábito de sentar, né, para evacuação. E isso é completamente errado, porque o ângulo de 90 graus que a gente faz entre o nosso tronco e as nossas pernas faz com que o nosso intestino trave. O nosso intestino trava na posição ereta, né, quando a gente estiver em pé, e na posição de 90 graus. É como se fosse um reflexo de eu não posso ir agora. Ah, tá. Entendeu? E aí a gente inventou a privada, né? Uma forma muito mais higiênica de se evacuar, com certeza, mas que tem esse grande problema. Tá errado, então, esse primeira. desenho ali, né? Que os pés estão lá embaixo, que é essa posição de 90 graus, que, na verdade, todo mundo usa assim e tá errado, né? E tá errado. O certo seria a posição de cócoras. Na Tailândia, uma amiga até disse que lá eles evacuam num buraco no chão. Ela disse que se sentia estranha, porque ia num restaurante, queria ir no banheiro, tinha que ficar de cócoras, literalmente, para evacuar. Mas aqui no Brasil tem, tá? Tem? Tem. Na igreja Nossa Senhora do Caravaggio, lá no sul, eu fui ao banheiro e quando eu olhei, eu falei, ué, como mas é que eu faço? Exatamente um buraco. Eu falei, e aí, como é que você faz? Eu achei aquilo estranho, mas era um banheiro bem antigo e tal, e tava ali. Eu até procurei depois outro banheiro e fui, mas o gozado que tem aqui no Brasil também. Sim, é por isso que eu falo, tá tudo muito errado na situação. Até a posição, ela é errada. Então, realmente, você não evacuar é uma coisa muito comum, né? E a solução que a gente consegue sugerir para os pacientes é justamente botar um banquinho embaixo das pernas. Volta lá na foto. Ah lá, ó, o banquinho ali, que é para você levantar um pouquinho. Isso, tirar esse ângulo de 90 graus e aliviar o intestino para que o bolo fecal consiga sair da melhor forma. É legal falar que realmente a posição de cócoras é a mais interessante, mas pelo amor de Deus, não me subam no vaso, né? Porque Deus me livre. Né? Porque pode gerar acidentes sérios, né? Só o fato de você colocar um banquinho ali, ele já vai dar um alívio interessante. Com certeza. Eu falo, gente, não tem... Pega o lixinho, né? Bota o pé na tampa do lixo, já vai gerar um ângulo diferente. E o tronco você tem que levar um pouquinho à frente também. E aí a gente gera uma posição bem melhor e mais confortável para conseguir evacuar. Até para quem tem problema de ir ao banheiro, às vezes não consegue, já vai dar uma aliviada também, né? Com certeza. E o segundo ponto que eu acho que a gente podia conversar é a questão da consistência. Porque as pessoas passam batido. Pode colocar ó, esse slide? É esse slide. Essa é a escala de Bristol. Foi o cara que desenvolveu essa escala e ela mostra que o tipo 1 e o tipo 2 é muito característico das pessoas que têm constipação, né? Ou seja, que não vão com frequência ao banheiro, que ficam 3, 4 dias ou vão até uma vez na semana, o que é muito comum ao banheiro, que elas saem muito ressecadas e elas acabam sentindo muita dor ao eliminar as fezes, né? Isso pode gerar hemorroida, então diversos outros problemas. O tipo 3 e 4 são os tipos mais comuns, né? Que estão mais relacionados a um trânsito regular e elas não são fezes que doem para serem eliminadas. E os últimos tipos são... As pessoas também costumam ir com muito mais frequência ao banheiro, às vezes até mais de uma vez. E eles não têm uma forma característica, né? Elas são mais aeradas e mais pastosas, o que faz com que a gente absorva muito menos nutriente. Então, essas pessoas elas têm uma tendência maior a ter anemia e fraqueza. Então, também não é nem um pouco interessante ter fezes que não têm uma forma característica. Essas últimas etapas, a 5, a 6 e a 7, elas também podem ser correlacionadas à alergia alimentar. Então, quando o paciente vem assim, eu falei, uma das coisas que eu faço é vamos excluir os alimentos com maior característica alergênica. E daí a gente exclui e cuida do intestino. Depois que vai pode ser o quê? Leite, glúten, até frutas cítricas. Então, às vezes, o limão pode ser também. Então, assim, a gente exclui, às vezes a paciente não consegue excluir tudo, né? Então, a gente exclui, vamos excluir um desses, depois você volta. Caso
continue com esse quadro, a gente tenta outro e vai por exclusão e reintrodução até a gente descobrir o que pode estar acontecendo, né? Então, dessa escala que você fez pra gente, eu vou pedir o Alex para colocar de novo na tela. Assim, é importante, gente, a gente está falando aqui de um assunto que às vezes as pessoas não gostam muito de falar, e conforme a Fernanda falou, às vezes você vai fazer cocô, você nem olha o que você está fazendo, nem sabe como é que está saindo. Vale a pena você prestar atenção nesse quadro e prestar atenção também no que você está fazendo para saber se existe algum problema, até para emagrecer, né? Já que a gente resolveu escolher aqui o emagrecimento. Desses tipos todos que você falou, o normal seria aquele tipo 3 e o 4, que é o formato, sai direto, salsichinha, né? A salsicha, e sem dor para ser eliminada, e diariamente. Tem que ir todo dia ao banheiro, todo dia. E, assim, essa questão dos produtos alimentícios que a gente estava conversando, o nosso intestino não só não tolera, porque eles também são acrescidos de conservadores, e acaba que eles sofrem na indústria a adição de vários produtos que matam bactérias, entendeu? Eles são produtos, como a gente chama, que não tem nenhuma contaminação, e aí acaba que quando a gente ingere, elas matam também as bactérias, elas têm como um leve efeito antibiótico, né, no nosso intestino. E aí a gente agride mais uma vez o intestino. Então, agora, na questão, pode voltar aqui pra gente? Já deu o pessoal de casa a entender direitinho, né, gente? Vamos fazer o dever de casa. Vai fazer cocô? Olha para ver como é que tá. E se você se encaixa em um daqueles quadros ali, se não tiver aquele formato salsicha, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Ou até um odor diferente, né? Um odor característico, isso aí. Muito forte, assim. O que é muito comum de intestino desregular. Já está bem característico. Isso significa que essas fezes, elas já estão ali há um bom tempo e as bactérias ruins estão fazendo a putrefação da tua ingestão alimentar. Então, por isso que gera o odor característico. E aí a gente pode até agravar aí aquelas pessoas, eu fico 3, 4 dias sem ir no banheiro e acha normal. Mas depois eu vou, lá pro 5º dia eu vou. Não, mas isso não me incomoda. Mas como assim não te incomoda? Tá errado, não tá certo, tem que melhorar. Se a gente começar a melhorar o intestino, a gente vai ver que sintomas até básicos como a TPM é aliviada, né? Então, dor de cabeça, a gente absorve menos toxina, a gente intoxica menos o fígado, então até reduz risco de gordura hepática, gordura no fígado, né, a esteatose, enfim, a gente facilita o processo de detox do corpo. Então, é o principal filtro e a gente não está cuidando dele. Então, a gente está absorvendo de tudo, de toxina, porque a gente consome, se contamina o tempo todo. Então, hortaliça que às vezes não deu para passar na feira orgânica, comprou que tem o agrotóxico, é o produtinho ali, é o queijinho que tem não só a lactose, que a lactose alimenta as bactérias ruins, mas que também tem conservante, né? É o leitinho lá longa-vida, que se você tira da vaquinha, dura 4 dias na geladeira, mas na caixinha Tetra Pak longa-viva dura 1 ano, dura 18 meses na prateleira. E as pessoas não se questionam. O que tem ali para conservar tanto tempo, exatamente. Por que dura tanto tempo? Mas dura tanto tempo porque eles mataram aquelas bactérias, o que normalmente é interessante a gente ingerir um produto que tenha alguma contaminação benéfica, né? O nosso corpo, ele é envolto de bactérias, e se a gente não está tendo nenhuma lesão, provavelmente elas são bactérias legais. No alimento, a mesma coisa. E a gente tem que cuidar dessa flora o tempo todo. Então, se a gente conserva muito, provavelmente tem alguma coisa ali que mata, né? E as pessoas ignoram. Então, a ideia é aquilo que eu sempre bato na tecla: desembalar menos e comer mais alimento de verdade. Descascar mais, né? Usar a faquinha lá para descascar vale muito mais a pena. E aí, Fernanda, eu ia até te perguntar, a gente está falando aqui também, a gente não cuida do nosso intestino, e aí ela já explicou todas essas questões aí que acontecem, isso pode levar até um câncer no intestino? Com certeza. Um tumor ali? Com certeza. Porque
na forma como a gente agride, o que acontece? As células, elas são todas juntinhas, né? Elas deveriam ser todas juntinhas, mas conforme essa agressão vai acontecendo, conforme ocorre a constipação, que é a prisão de ventre, ou a diarreia, que são as fezes mais pastosas, a gente vai agredindo tanto a mucosa que essas células elas se afastam. E aí, com esse afastamento, a gente absorve toxina, a gente permite que toxinas entrem na célula e gerem qualquer tipo de mutação genética. Então, assim, com certeza, o câncer genético... E já tem vários estudos que mostram que só você cuidar da flora intestinal, você reduz câncer de colo de útero. De cútero, de cólon, intestino, perdão. Gente, vale a pena aí você prestar atenção realmente no que está acontecendo com o seu corpo, né? E evitar aí uma série de doenças e principalmente esse temível câncer que a gente tem visto aí com tanta frequência em tantos locais diferentes do corpo, que está realmente bastante assustador. Nosso tempo está assim voando, ó, papo bom, ruim é isso, porque o tempo é curtíssimo aqui para a gente falar. Mas eu queria deixar para vocês o site da Fernanda, que tem muita coisa legal, que é o www.fernandanutri.com.br. Tem sempre dica bacana. Todos os dias, Fernandinha está postando ali umas dicas interessantes, dá uns toques também bem interessantes aí para você. Vamos passar um pouquinho, só o pessoal de casa ter uma noção, ou a fanpage também, tanto faz. Essa é o site, né? E ali tem umas fotos também bem interessantes. Tem receitinha no YouTube, né? Tem receitinha. Tem muita receitinha bacana. Tem os vídeos daqui que eu puxo para lá, que a gente coloca para alimentar os dados. Vídeos e receitas, você pode entrar lá e pegar bastante coisa. Quem fica aí, mas é muito difícil cozinhar essas coisas. Aliás, ontem eu fiz o arroz de couve-flor. Maravilhoso. Ai, que maravilhoso. Até meu marido gostou e comeu. Então, muito gostoso. A couve-flor e as brassicas, elas ajudam muito no intestino também. Também é um alimento legal, Super legal para o intestino. Ó, bastante dica ali dos alimentos, tá? Tem o blog da Fernanda, tá tudo aí nesse site. Os vídeos, quem entrar pelo site já joga pro YouTube, já consegue ter acesso, com certeza. Bacana, tem muita coisa, principalmente as receitas que são assim super fáceis de fazer, não tem mistério nenhum, não tem ingrediente mirabolante nenhum, é tudo super fácil aí que você pode encontrar perfeitamente aqui em Teresópolis. E o Instagram da Fernanda também, ó, Nanda Nutrição, também tem muita coisa bacana. Dicas excelentes. Todo dia eu posto alguma coisinha para alimentar e o pessoal tem gostado, principalmente quando eu venho aqui, que aí a gente divulga. É muito legal. Esse peixinho também que você ensinou como é que faz ele no forno, assadinho, é uma delícia. Tô louca para comprar o peixinho que eu vou fazer, eu não sabia como é que fazia. Então tá aí para você, ó, não tem desculpa, tá? No site da Fernanda tem tudo isso e muito mais para você. Quer falar com ela? Quer se consultar? Bater um papinho? Tomar um café? Corre lá no site, através do site também você consegue aí marcar uma entrevista, um bate-papo. Não fica na dúvida com a pulguinha atrás da orelha não, tá, gente? Corre lá, a fanpage da Fernanda tá aí também à disposição para vocês. É só chamar em inbox, deixa uma mensagem e ela corre para te responder tão logo seja possível. Com certeza, estou à disposição. Muito bom, bacana. Fernanda, obrigada. Amei. Já vi vídeo nosso ali, ó, entrevista falando sobre os falsos bons alimentos. Esse bombou, né? Bombou. Foi muito legal, muito Esse legal bombou. mesmo. Acabei com creme e com biscoitinho, água e sal. Eu já ia falar. Acabou com um monte de coisa aqui, ó, que ninguém mais come, né? Bacana. Fernanda, obrigada, então, mais uma vez, por esse esclarecimento, um assunto tão importante, né, que às vezes a gente deixa de lado, mas que faz toda a diferença aí na nossa saúde. Comigo tem essa, né? Vamos falar. Se é importante para a população, não tem tabu comigo. Vamos falar, né? Sem problema, pronto. Falamos de cocô aqui, sem problema nenhum, tá? Agora você presta atenção no seu cocô aí. Na boa, a gente fala às vezes de brincadeira, mas presta atenção aí no cocô que você está fazendo ou não está fazendo, porque pode estar acontecendo alguma coisa de errado com você e você não está conseguindo identificar o que pode estar atrapalhando até na sua dieta de emagrecimento, por exemplo, né? Fica de olho, vale a pena. Obrigada. Nina, eu que agradeço também, adorei. Legal, até a próxima. Até a próxima, gente. Com mais novidade aqui da Fernandinha Nutri, nossa Nutri linda. Bom, vou ficando por aqui então, né? Acabou, já passei do horário. Hoje eu estourei todos os horários da televisão, eu vou ser demitida.
do Canal 4. Gente, um super beijo para vocês, tá? Uma excelente noite. Fique ligadinho, então, no Diário Mais, porque no próximo programa tem muito mais para você. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.